Olá, estamos aqui com mais um quadro de entrevista com o profissional do nosso podcast, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. E hoje o nosso entrevistado é o Lucas. Lucas vai falar para a gente dessas novas áreas que estão surgindo, no caso dele nem tão nova, mas que agora estamos precisando de um foco, de uma atenção especial. Seja muito bem-vindo, Lucas. E fale para nós aí, então, né? Fale sobre você. Não vou te apresentar, vou deixar que você se apresente e fale tanto de você quanto da sua profissão. Tá joia, querido. Obrigado pela oportunidade, né, de conceder essa entrevista, de falar um pouco da minha carreira, falar um pouco da minha profissão. Bom, meu nome é Lucas Marques Pessoa, eu sou formado em Engenharia Ambiental pela UFMG. Esse curso, né, que, digamos, ele é relativamente novo, é um curso que no Brasil, por exemplo, a gente tem o primeiro na Universidade Federal de Tocantins, em 1990. Então, ele é recente. O curso da UFMG, inclusive, é mais recente ainda. Ele se iniciou em 2009, que foi justamente o ano que eu entrei. Eu entrei na primeira turma, né, da Engenharia Ambiental da UFMG. E com isso, eu me formei em 2013. Durante a minha graduação, é engraçado falar, né, do que essa profissão faz. Minha mãe, acho que até hoje ela não sabe. Ela não é muito clara, às vezes, para as pessoas. E também, tanto para quem está no curso, às vezes, não é tão claro, né, as áreas que pode trabalhar, as áreas que é possível. Existem muitas dúvidas. Dentro para os próprios alunos do curso, tem muitas ansiedades, né, em relação a essa introdução ao mercado de trabalho. Bom, eu acho que é importante dizer, né, da minha trajetória. Na época da graduação, eu fiz um estágio na Copasa durante 6 meses, trabalhando com saneamento, né, com a parte de esgotamento sanitário, redes de coleta. Na sequência, eu migrei para um projeto de iniciação científica, que foi um projeto muito interessante, que ao mesmo tempo ele era uma pesquisa que os professores desenvolviam da UFMG e era uma consultoria que era dada para a agência reguladora, né, tanto de água e esgoto, como também de outros serviços públicos concedidos, né, serviços públicos delegados, que chama a agência reguladora do Distrito Federal, que chama a DASA, e ela havia contratado a UFMG como consultoria para avaliação de estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto. Ou seja, o meu enfoque durante a graduação sempre foi muito ligado à área de saneamento, que é uma das vertentes, né, dentro da engenharia ambiental. Porque às vezes existem alguns cursos que deixam isso mais explícito no nome, né, que às vezes se chamam engenharia sanitária e ambiental, ou engenharia ambiental e sanitária, ou engenharia ambiental, que às vezes reúne essas duas áreas. É muito comum que haja, né, essa aglutinação desses dois temas dentro da engenharia ambiental e algumas vezes também alguma parte de recursos hídricos. Então acaba sendo essas três grandes áreas. Não à toa essas três grandes áreas são as áreas que existem no mestrado da UFMG. Tanto que o curso de engenharia ambiental da UFMG surgiu de um mestrado que já existia desde a década de 60, talvez, talvez um pouco depois, mas eram dois departamentos que já existiam, já davam, né, ministravam disciplinas de saneamento, de meio ambiente para engenharia civil, para engenharia de minas, né, para as diversas engenharias que a UFMG tinha os cursos, e aí tinha uma pós-graduação que tinha essas três linhas, né, de atuação. Então, existem alguns outros cursos que são engenharia de recursos hídricos, engenharia hídrica, que também tem, que são parecidos, né, mas mais enfocados aí com essa área. Deixar claro que, por exemplo, muitas vezes se confunde, né, a engenharia florestal com a ambiental. A engenharia florestal é muito mais ligada a áreas de reflorestamento, é, a, a, basicamente essa questão de gestão de florestas, né? Então é mais conheço mais esse enfoque maior. A engenharia ambiental tem essa, como eu já havia dito, nessa parte de saneamento, essa parte de engenharia muito mais ligada a uma área urbana e de licenciamento ambiental, né? Por exemplo, mineração, quando você vai implementar uma nova área de mineração, você carece ali de digamos, de um estudo de impacto ambiental, tudo isso normatizado, né? Nós temos leis ambientais que obrigam esses estudos, que vão avaliar quais serão os impactos, né, desse empreendimento nessa área, né, nos arredores dessa área. Bom, retomando, né, a minha trajetória, assim que eu me formei, vem aquela angústia, né, de saber o que eu vou fazer agora. Eu estava numa iniciação científica, então, né, ela se acaba ali no momento que você deixa de ser um graduando.
E aí se abre as possibilidades do mercado e você tem que ir em busca, né, de uma área para se aplicar. Eu passei um tempo, né, enviando currículo para várias oportunidades, participando de processos de trainee. E eu acho que aqui já fica uma primeira dica que eu dou, porque um exemplo, a partir de exemplo de colegas que eu tive, né? Eu tive um colega que ele colocou para ele que a opção dele era passar num processo de trainee. Com isso, ele se dedicou a fazer 22 processos seletivos. E nesses 22 processos, ele recebeu 20 nãos. Né? Então, assim, acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente, que o não ele vai ser uma realidade constante. Ele vai gerar uma frustração, que você fala, eu não sou bom o suficiente, eu não sou aquilo que esperavam, para que eu estudei isso tudo e recebi um monte de não. Mas nos dois, sim, que ele recebeu, um deles foi o que ele optou, era um cargo excelente, né, que o trainee ele já, né, apostaram nele, né, como um futuro ali gestor interno da empresa, uma empresa que estava chegando no Brasil, uma transnacional. Ele começou a rodar várias unidades, hoje em dia está muito bem, né, empregado, com oportunidade de crescimento pessoal, profissional. Enfim, então o não significou para ele digamos, uma barreira, né, os vários nãos que ele recebeu. E eu digo isso para, né, para várias outras situações, que às vezes são muitos candidatos, né, para várias seleções de estágio, seleção de trainee, muitos candidatos, poucas vagas, muitas vezes a gente acaba não sendo escolhido nesses momentos, né? Óbvio que é importante se dedicar ao processo seletivo, estudar como fazê-lo, estudar ao longo da graduação para ter boas notas, né, para atingir, se envolver com extensão, com o Grêmio, com a Atlética, enfim, com aquilo que a universidade te propicia ali de interação, de networking, de aprendizado, mas é importante também saber lidar com esses nãos, com essas frustrações. Bom, mas do meu caso, né, eu recebi vários nãos em processos de trainee, recebi nãos também que nem retorno de muitas empresas, e na época, logo quando eu me formei, houve um anúncio, né, de um processo, de um concurso público, né, para trabalhar na agência reguladora aqui de Minas Gerais. Ela é uma agência que é de 2009, em 2013 ela iniciou um processo de seleção através de concurso público, né, que ela é um órgão, uma autarquia do Estado de Minas Gerais, que é a Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto. Nessa data, logo em abril, eu me formei no final de 2013, em abril de 2014 eu estava fazendo a prova, eu consegui, né, ser selecionado, né, nesse concurso público. E aí vem uma outra questão, eu fui muito bem na parte de conhecimentos técnicos, porém na redação eu não fui muito bem. Então agora vem uma outra dica, né, que vem aquela falácia típica de que engenheiro não tem que precisa saber escrever. Eu não tinha isso na minha cabeça, eu não achava que eu queria escrever bem, mas muitas vezes por um lado de preguiça de treinar e outro lado de ansiedade de terminar provas, eu entregava muito rápido, não revisava. E um bom texto, às vezes você pode escrever muito bem, excelentemente bem, desce, né, baixa aquele espírito, você escreve muito bem, mas mesmo assim é possível você revisar e melhorar, trocar a ordem um pouco das falas, aumentar a quantidade de pontuação para deixar o texto mais fluido. Então, uma revisão constante, né, de algumas vezes é importante para ter uma boa escrita. E essa falácia de que engenheiro não precisa saber escrever não é verdade, né? O engenheiro vai ter que escrever relatório, vai ter que escrever plano, vai ter que escrever parecer, vai ter que escrever acho que diversos produtos, né, que vão depender de uma escrita formal. Então, a comunicação é vital, tanto no sentido da escrita, como eu acredito também que no sentido da comunicação verbal. Né? A gente, às vezes, muitas vezes, esquece de desenvolver essas habilidades, às vezes não nos é ensinado ao longo de uma graduação a desenvolver essas habilidades, que elas são vitais, né? Porque você tem que passar, você tem que receber uma demanda e conseguir repassar para quem vai construir, para quem vai te ajudar a projetar, para as áreas que vão estar vinculadas. Então, eu acho que é extremamente importante esse caráter para todas as profissões, né? Com algumas poucas exceções que a pessoa fica mais fechada, ela é mais individual ali, o trabalho dela, mas eu acho que é até difícil citar exemplos nesse sentido, né? Então, eu acho que é uma outra dica, né, de aprender a se comunicar a todo tempo, apresentar trabalho, fazer trabalho em grupo. Tem gente que tem certas restrições, né, fazer trabalho em grupo, prefere fazer sozinho e tal.
se tem aquela dificuldade, mas aprenda a lidar com o trabalho em grupo, porque a vida profissional é um grande trabalho em grupo. Você vai lidar com diferentes profissionais, com gente que é fácil de lidar, com gente que não é fácil, com lideranças que são boas, lideranças que não são tão boas assim. Então, eu acho que é importante aprender a lidar com isso o tempo todo. Né? Tem estratégias para isso, tem técnicas, né, que são aprendidas para poder fazer isso, gestão de pessoas, comunicação não violenta, enfim. Né? Procurem conhecimento nesse sentido, que é importante, para poder fazer um bom trabalho, conseguir envolver pessoas e extrair, né, o melhor de cada uma delas dentro desses trabalhos, né, em conjunto. Eu acho que eu me prolonguei um pouco demais, fugi um pouco da minha área aqui, mas e aí outra coisa, agora falando um pouco mais da engenharia em si, né? A engenharia ambiental, por exemplo, a gente tem muito isso de dizer que a engenharia ambiental é a engenharia do futuro, e eu vejo muitos profissionais que se formaram e tal, alguns frustrados, que eles falam que esse futuro nunca chega, né? Porque, querendo ou não, é uma área que é nova, que o mercado ainda não está tão acostumado. Igual eu falei, o primeiro curso é da década de 90. O CONFECREA regulamentou as atribuições do engenheiro ambiental em 2005. Então, estamos aí igual há 15 anos, já é uma quantidade de anos significativa, mas até se formarem engenheiros ambientais, até eles estarem nesses órgãos de regulamentação, como CONFECREA, tem experiências. Bom, provavelmente nenhum engenheiro ambiental se aposentou ainda, aquele que se formou de fato numa graduação de engenharia ambiental. Óbvio que tem pessoas que trabalham nessa área, mas que vieram da engenharia civil, engenharia química, biólogos, geógrafos. E aí, falando dessas outras áreas, né, geógrafo, biólogo, etc., a gente vê que, a partir do momento que entra um engenheiro ambiental nesse nicho aí de mercado, você começa a competir um pouco com essa turma. Obviamente, os conhecimentos são diferentes, mas às vezes você vai, né, tomar ali o espaço dessa turma. Então, às vezes, tem muita aquela competição, né, que é normal de haver e tal. Então, tem algumas cismas entre diferentes, digamos, profissões, né, graduações, que tem ali, acabam criando certas rixas. O próprio pessoal da engenharia fala que engenharia ambiental não é bem uma engenharia, porque tem cálculo, é pesado, não chega a se aprofundar nesses temas, nesses tópicos, porque não chega a se programar, igual na engenharia elétrica, na engenharia de controle e automação, então por isso não seria engenharia. O que é uma grande bobagem, né? A gente que trabalha na área sabe muito bem, inclusive conhecendo bem o sentido da palavra engenhar, que é criar soluções para os problemas, e isso não carece necessariamente de um cálculo extremamente elaborado, ainda que na área ambiental existam cálculos muito complexos, modelos matemáticos muito complexos, como as áreas que trabalham com hidrologia, com climatologia, com questões de hidrogeologia, né, das plumas de poluição no solo, no subsolo, que são áreas muito complexas, muitas variáveis e que a gente muitas vezes tateia muito ainda há muito a se desenvolver, então é bastante complexo nesse sentido, né, de modelagem, de simulação matemática. Enfim, um preconceito, né, que existe, que aos poucos as pessoas vão abrindo a cabeça, né, e vão percebendo que cada área tem a sua aplicabilidade, né, a sua importância. E pelo que eu estou entendendo, amplo, né? Bem amplo. amplo. Bastante amplo. Você falou um negócio interessante aí, Lucas, só te interrompendo comigo, achei bem bacana que você colocou. Porque eu já falei um monte. A gente trabalha muito com a questão do mindset. O mindset, que é a mentalidade fixa e a de crescimento. E você trouxe esse exemplo do seu colega que fez 20 provas lá e não conseguiu o espaço dele. Então, a pergunta que eu acho que o estudante, o profissional, sempre tem que fazer é o seguinte: o mindset fixo, a mentalidade fixa, vai colocá-lo naquela questão, eu não sirvo para isso, eu não dou para isso. O de crescimento coloca uma palavrinha na frente, ainda. Eu ainda não estou preparado, quais as habilidades eu preciso adquirir para que então eu passe finalmente e alcance o que eu desejo. Então, você foi contando do seu amigo, eu fiquei imaginando a trajetória dele e ele se preparando para um passo seguinte, né? E aí entra também um pouco da questão que eu sempre falo, sorte, né? Não tive sorte. Para mim, sorte é quando a competência encontra oportunidade. Não adianta aparecer a oportunidade da vida da pessoa se durante a graduação, durante a formação, ele não se preparou. Da mesma forma, não adianta ele se preparar muito e a oportunidade não aparecer.
pelo que eu estou entendendo, a engenharia ambiental vai surgir muitas oportunidades, então a pessoa precisa realmente se preparar. Então, eu queria ouvir de você, onde e como é que o engenheiro ambiental pode trabalhar? Certo. Onde e como? Bom, igual eu falei, eu acho que começando ali pelas áreas do curso, né, que é o que possibilita o saneamento, o meio ambiente e recursos hídricos, acho que já começa aí a dar uma resposta nesse sentido. Então, as áreas que podem ser, né, digamos, a gente pode trabalhar na iniciativa privada, principalmente nas áreas meio das grandes indústrias, das grandes empresas, e é justamente muitas vezes o pessoal que trabalha na engenharia ambiental se forma e quer trabalhar nessa área, ou acaba, né, migrando, igual esse colega que eu comentei, o processo de trainee de uma grande empresa, tem outros três que formaram comigo que estão na mesma linha, que eles, ao mesmo tempo que iniciaram seus trabalhos, fizeram uma pós-graduação em saúde e segurança do trabalho. Então, quem quer trabalhar nessa área, né, da indústria, normalmente a área de meio ambiente ela é aglutinada a uma área meio das empresas, dessas indústrias, que é uma área de segurança, saúde do trabalho e meio ambiente. Então, vai trabalhar com essa área do licenciamento ambiental, dos estudos de impacto, avaliar se os efluentes, seja líquido, gasoso, estão dentro das normas ambientais, o manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos dessa indústria. Além disso, também essa parte que visa a segurança dos trabalhadores, se estão, né, sendo treinados, se estão com os EPIs de acordo, e a questão da saúde, né? Qual que é o máximo de exposição a ruído, a exposição à temperatura, exposição a poluentes que esses diferentes trabalhadores vão estar, né, expostos, como mitigar isso e também fazer esse controle que essas pessoas têm que ficar o máximo de tempo de acordo com as normas, por exemplo, do Ministério do Trabalho, né, que tem as normas de segurança do trabalho. Então, nessa linha, né, existe essa parte de atuação, essa possibilidade, consultorias ambientais, né, que podem prestar esse serviço de forma terceirizada a diversas empresas, né, que hoje em dia contratam, para fazer o licenciamento, para fazer o estudo de impacto ambiental, para fazer os pedidos de outorga de recursos hídricos, né, porque ninguém é dono da água, a gente tem que pedir uma solicitação para usar para o Estado, né, para os governos, fazer os pedidos de supressão vegetais, enfim, tem essa área, né, da consultoria que está ligada também a essa parte de meio ambiente. Além disso, né, como eu havia dito, é a minha área, a área de saneamento. Então, trabalhar com a lógica, né, da captação de água, o tratamento da água, a distribuição da água e depois a coleta do esgoto, o seu encaminhamento até um tratamento de esgoto. Além disso, o saneamento também engloba as áreas de resíduos sólidos. Então, né, a coleta, né, domiciliar de resíduos sólidos, a coleta seletiva, reciclagem, disposição final, aterros sanitários. E a outra parte, são quatro, né, áreas do saneamento, que é água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. E a drenagem é a drenagem urbana, né, os bueiros, as bocas de lobo, a rede de drenagem urbana, as canalizações, né, que a gente tem dos cursos d'água nas áreas, digamos, nas áreas urbanas, as drenagens e canalizações que tem nas estradas, enfim, toda essa área da parte de drenagem. E que está ligada muitas vezes aos recursos hídricos também, né? Que aí a parte de drenagem tem a ver também com um pouco de hidrologia, de hidráulica, enfim. São essas, eu acho que aqui eu trabalhei as gamas e tem alguns colegas que também trabalham numa área de geotecnia, né? Que aí são a estabilidade dos taludes, né? As barragens de rejeito de mineração, as barragens de reservatórios de água, as barragens hidrelétricas, também é uma área que demanda por engenheiros ambientais. Está bem alta ultimamente, né? Pois é, sim, inclusive entrou muito, né, no debate público, digamos assim, a partir dos desastres, infelizmente, né, por conta dos desastres que tivemos aqui, de Mariana, Brumadinho, não só ele, já houveram outros desastres de rompimentos de barragem, como também na parte do saneamento, que hoje em dia tem se discutido muito, temos uma discussão aí de um novo marco regulatório de saneamento, né, um debate público de como avançar, dados os baixos índices aí de atendimento. Então, eu digo que quem quer, né, se interessa pela área, temos um campo muito fértil aí de muitas oportunidades, né? Por um lado, os índices são baixos, mas é claro que vamos precisar de muitos profissionais para levar, né, essa infraestrutura para mais pessoas e fazer isso da melhor forma possível, né? Fazer isso ambientalmente sustentável, enfim, né? Uma série de avanços que são necessários para
para melhorar, né, essa questão da infraestrutura de saneamento, que é uma das mais precárias do Brasil hoje em dia, infelizmente. Quais são os desafios que você, ou seus colegas, qualquer outro engenheiro da sua área, enfrentaram tanto na graduação quanto enfrentam já depois de formados? Os maiores Bom, desafios. eu acho que um deles eu já falei um pouco, passei aqui por ele, que é essa questão de onde eu vou me aplicar, né, no mercado de trabalho, qual é o meu espaço, qual é o meu nicho. E às vezes há muita insegurança nesse sentido. Muitos, durante a graduação, têm intenção, às vezes, de fazer um outro curso de engenharia civil, de arquitetura, porque às vezes não acredita que o curso seja suficiente. Bom, eu digo que dos meus colegas que se formaram comigo, todos eles, alguns tiveram que fazer pós-graduação, igual eu falei, em segurança e saúde, mas todos, né, o curso de engenharia ambiental foi suficiente para dar o pontapé inicial, para a pessoa se colocar dentro do mercado, para ter conhecimento suficiente, né, para propor soluções, para trabalhar mesmo e se destacar também. Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito, né, os jovens aí na graduação ficam muito ansiosos por isso, e fora porque é um curso novo, que tem, né, tem que procurar o seu espaço, né, tem que se colocar. Muitas vezes cursos públicos não prevêem a área de engenheiro ambiental para algumas aplicações que são, né, da nossa atribuição, digamos assim. Volta e meia eu me deparo ainda com concursos desse tipo, por exemplo, concursos em empresas de prestação de serviço de água e esgoto, muitas vezes fazem uma seleção que digamos, dá preferência à área de engenharia civil, e que às vezes o engenheiro civil não tem o enfoque que a gente tem, por exemplo, na área de saneamento, igual é o caso do curso da UFMG, né? Isso também varia de curso a curso, né? Tem diversas grades aí de acordo com os cursos ao redor do país. Isso também é algo que, de certa forma, enfraquece um pouco a colocação no mercado de trabalho. Bom, além disso, né, para além dessa questão, a gente tem também outros tipos de resistência dentro do próprio mercado de trabalho, né? Se você é o cara do meio ambiente, o cara da segurança do trabalho, às vezes você é o cara chato, né, da empresa, que vai cobrar o cara usar o EPI, que vai falar, olha, você não pode lançar isso aqui que está errado, esse resíduo não pode se acumular desse jeito que está errado, enfim. É uma pessoa, às vezes, e que gera algumas resistências, tanto de pessoas, às vezes, profissionais que já estão mais ao final de carreira, quanto do pessoal ali que está no dia a dia, do mais braçal, muitas vezes, né? O pessoal da ponta aí da operação. Então, tem que ter muito tato, né? E de ir colocando, falar, explicar a importância do uso dos equipamentos de segurança, da importância do cuidado com o meio ambiente, né? Que é algo, muitas vezes, como essa questão do meio ambiente é um bem difuso, né? Não tem ninguém que seja dono e todo mundo é responsável coletivamente, acaba ficando um pouco mais abstrato, né? O quanto o seu impacto vai causar problemas aí. Então, muitas vezes a pessoa, vou citar um caso, né, que eu me deparo muitas vezes, a pessoa tem a opção de se conectar à rede de esgoto ou conectar à rede de drenagem pluvial, o esgoto da casa dela. E muitas vezes a pessoa opta por conectar a rede de drenagem pluvial para não ter que pagar a tarifa de esgoto. E com isso ela, né, não está pagando a tarifa de esgoto e o problema dela está caindo numa drenagem pluvial, que vai cair num curso d'água, que vai impactar alguém, a jusante ali, né, alguma pessoa que está na beira daquele rio, na margem daquele rio, muito distante dela. Então vai causar mau cheiro, vai causar problema de saúde, mas que essa pessoa que está gerando esse impacto não está vendo, né, não está sendo diretamente para ela o ônus, né, daquela ação, daquele impacto que ela está causando. Então, essa consciência, né, formar essa consciência é muito importante. Né? E essa é uma coisa que a gente se depara o tempo todo, né, dentro dessa área, que são muitas pessoas, às vezes, despreocupadas com essa linha, com esse pensamento coletivo, com a noção dos impactos que ela gera. Né? Cada indivíduo fala, não, mas é muito pouco que eu estou gerando, mas se todo mundo pensar assim, né, acaba que a gente tem um problema gigantesco, um problema grande, né, de plástico nos oceanos, de esgoto nos cursos d'água, enfim, e outros tipos de problemas ambientais que a gente se depara aí no dia a dia. Então isso pode gerar algumas frustrações, né, em relação às pessoas que querem desenvolver trabalhos e fazer com que o ambiente seja equilibrado, né, a todo mundo, assim como preconiza a própria Constituição Federal de 88, né?
E ela deixa muito claro que a gente tem, né, promover um ambiente ecologicamente adequado e equilibrado para as pessoas. Então, às vezes, é difícil, né, esse convencimento e às vezes gera muitas frustrações. Né? A gente se depara em órgãos públicos, muitas vezes, com esse tipo de questão. Né? E aí, bom, aqui eu posso entrar em uma outra questão que é no trabalho de serviço público, mas eu acho que eu posso deixar um pouquinho mais adiante na Se conversa. quiser falar de uma vez, pode falar. Aproveita que estamos embarcados nisso. Tá certo. Não, é bom que eu continuo um pouco da minha trajetória, né? A partir do momento que eu entrei no serviço público, né? A partir do concurso, eu comecei a trabalhar na agência reguladora. Estou lá agora, vão fazer 7 anos, né? Eu comecei como fiscal, né? Eu fiscalizo unidades de água e esgoto do estado de Minas, não do estado como um todo, onde tem a Copasa, né? E outros 3 prestadores municipais. Isso me deu uma vivência, né, uma perspectiva de conhecer muitos lugares. Isso foi fantástico, viajar, conhecer pessoas, conhecer essas diferentes unidades, diferentes técnicas de tecnologia, de tratamento, conhecer a ponta as dificuldades, os problemas. Mas agora em uma particularidade, né, que eu queria apontar do serviço público, que é uma opção, né, para o engenheiro ambiental que quer trabalhar na área de meio ambiente, por exemplo, o concurso do IBAMA, da ANA, Agência Nacional de Águas, do ICMBio, que faz a preservação das unidades de conservação, os parques federais, parques estaduais. A gente tem também possibilidades, né, por exemplo, municipal, né, secretarias municipais de meio ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, IGAM, FEAM e o IEF. Enfim, tem uma série aí de órgãos públicos, né, que tem muitas vezes concursos para a área de engenheiro ambiental. Porém, assim, dentro do serviço público tem algumas questões, né, que são diferentes aí ao trabalho no setor privado. Por exemplo, você tem o que a gente chama de estabilidade, né? Estabilidade, hoje em dia ela é relativa, ela não é total. Se você começar a, né, não desempenhar a sua função, você pode ser de fato desligado, exonerado, se você cometer algum tipo de crime ou algum tipo de, né, contravenção administrativa. Porém, há uma estabilidade maior do que o setor privado. E essa estabilidade, muitas vezes, ela é confundida com um direito do servidor. Na verdade, ela tem muito mais a ver, e acho que a ótica que tem que ser vista pelos servidores públicos e pela própria comunidade, a população, é de que a estabilidade do servidor público é um dever. É o dever de cumprir com as regras, né, que aquele órgão público, qual é o que está estabelecido nas leis, o que deve ser a função daquele órgão público. E com isso, né, eventualmente entrar em embate com alguma liderança, né, que seja política, né, ou de algum, né, representante do governo que queira suplantar, passar por cima, né, dessas atribuições, dessas questões que são determinadas em normas, em leis, né, e decretos. Então, é muito mais porque essa pessoa se colocar contra, né, ela não pode ser por conta dessa vulnerabilidade de poder ser mandado embora ou não, né, a estabilidade vem para poder dar essa segurança para a pessoa cumprir com aquilo que ela deve cumprir. E a partir, mas isso é uma questão, né, quando há um governo, alguma linha, alguma liderança que vai fazer algo que não é correto. Mas, do contrário, a gente tem eleições que acontecem a cada 4 anos. Então, para quem é servidor público, você tem, digamos, um privilégio de poder escolher a sua chefia. Mas muitas vezes não é a chefia que você escolheu que vai ser escolhida pela maioria e que vai se tornar o seu chefe. E que vai ter uma linha de atuação, que vai ter uma ideologia, uma prática, a qual muitas vezes, ou algumas vezes, não é aquela com a qual você concorda. E eu não estou falando aqui de fazer coisas erradas, igual eu falei, né? Já deixei isso para trás, mas fazer coisas as quais você às vezes não considera como ideal no modelo, né, político, né, que se acredita que seja melhor para a sociedade. E aí, a partir disso, o servidor público ele é um cumpridor. A partir das regras que estão estabelecidas democraticamente pelo legislativo, elas vão ser executadas pelo executivo, que foi também eleito democraticamente pelo interesse, né, pelo interesse da maioria. Então, com isso, você, né, você está sujeito a ter que fazer algo que não é da linha a qual você acredita, e você tem que cumprir bem, independente, né, dessa questão. Fazer daquele arcabouço de regras e práticas, colocar o seu melhor, apresentar o melhor possível para fazer com que a coisa se desenvolva. Porque eu acredito
que no final das contas, né, tanto essa discussão às vezes é muito acalorada, muito imbativa de esquerda e direita, mas os objetivos finais são comuns, que eu acredito que seja a melhoria da qualidade de vida da população como um todo. Então, focar nesse objetivo final, né, e tentar por um período aí, digamos, atuar, ainda que os meios, né, para chegar àquele objetivo final se discorde. Enfim, então assim, é uma lógica aí, né, do serviço público, e muitas vezes, eu acho que aí, mais do que do serviço público, mas no mercado de trabalho, né, muitas vezes vão acontecer coisas das quais você discorda, né, algumas regras que estão criadas, impostas, às vezes elas são imperfeitas, né, elas precisam de melhoramento, aprimoramento, e dado um momento presente, elas não são suficientes, às vezes, para aquilo que você acredita que é o mais correto, ou que uma comunidade acredita que seja o mais correto. E pode ser que a partir daí você esteja fazendo algo que você vê que está errado, digamos assim, que não é completo, enfim. E que algumas decisões que são tomadas não é daquela forma como você queria. E o mundo é cheio disso. O mundo E eu o sou tempo capaz de todo vai dizer que isso, infelizmente, não é só na sua profissão, viu? A gente, Pois igual é, você falou, né? A gente vai trabalhar dentro de uma empresa, é claro que a gente não vai fazer nada e procurar não fazer nada ilícito, mas às vezes a gente tem que fazer algo que não bate com o que a gente pensa em função de algo superior que está mandando, né? Faz é. parte. Pois é, o mundo não é do jeito que a gente quer. E se fosse, talvez seria chato também, né? E Então, talvez quem falou que o jeito que a gente quer também é o melhor. Então a gente é às o vezes melhor tem pra que ouvir. gente, né? Sim, É. Então, assim, exatamente. você já falou, Lucas, para gente aqui, já deu dicas, né, para quem quiser seguir essa área, já deu, né, para os estudantes o que eles têm que fazer durante a graduação. Mas para a gente até estar encerrando, o que você deixaria assim de significativo, que de repente, de dica mesmo, que de repente você passou, você quebrou a cara, ou você viu alguém quebrando a cara, faça diferente. O que você deixaria É. de dica para quem está interessado na sua carreira? Bom, eu acho que bom, três dicas aí então. Uma primeira rápida e simples. Você quer conteúdo de qualidade, né, com especialistas da área de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, está interessado para essa área, quer conhecer um pouco mais, ou é da área já e quer, né, se aprofundar, seguir o meu podcast. Eu desenvolvo um podcast com um colega, a ideia partiu de mim, eu comecei a fazer sozinho, depois, né, incorporei mais um colega para me ajudar. E a gente entrevista especialistas com diversos temas dentro daquilo que eu falei, né? Chama Podcast H2O, a gente está disponível no Instagram, a gente posta lá as novidades, e os programas estão disponíveis nos diversos agregadores aí de podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, Google, Apple, enfim. Procura né, segue a gente, porque tem material, né, apesar de eu que estou fazendo, mas eu acredito que seja conteúdo, sempre especialistas da área que são entrevistados. Vou deixar os Uma links segunda. aqui embaixo na descrição para quem quiser. Que aí é só Ah, clicar, vai fácil para lá. a joia, excelente. Para ajudar nessa divulgação, porque assim, eu faço muito por conta própria, Importante. né? É recente, tem uns 8 meses que estamos fazendo. É, outra dica importante é, a partir daquilo que eu falei, que o mundo não é do jeito que a gente quer, e muitas vezes a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo, e esse jeito certo não acontece e demora para acontecer, ou não acontece nunca, não sei. Mas eu acho que é importante saber lidar com essa frustração. Eu passei na minha vida por frustrações, né? Eu vi colegas passando também, e vi colegas que, quando isso aconteceu, se abateram. E a partir dali viram que a única solução era sair, era ir para outro lugar, era mudar de rumo completamente. Isso não é uma possibilidade, mas do meu ponto de vista, né? Por exemplo, o meu trabalho é algo que eu acredito muito, é algo que eu me interesso muito. Então eu vou, independente, né, do que for as ordens, as lideranças, se elas são pessoas boas, se elas são bons líderes ou não são bons líderes, é de correr atrás e fazer o melhor possível. E eu digo isso, inclusive, com uma experiência recente. O meu atual, continua sendo o meu chefe, né? Ele foi convidado para subir para a hierarquia. Não subir, mas enfim, ele foi chamado Ah, para coordenar as equipes das gerências e ficou vago a carga do gerente, né, que era o meu chefe direto, digamos assim, minha chefia direta.
Nisso houve um processo seletivo, foram mais de 130 currículos de pessoas profissionais da área ligado com saneamento, e eu era um deles com a vantagem de ser alguém de dentro da casa, né, um servidor da casa. Mas independente, essa vantagem me deu a questão de saber, né, conhecer bem o trabalho, mas foi bastante concorrido e no final eu acabei sendo selecionado. Hoje em dia eu sou gerente de fiscalização operacional da ARSAI, e quando eu fui, né, convidado e foi abertamente publicado para o pessoal da agência, o meu chefe, né, que era o meu chefe, continua sendo, que a gente subiu junto, digamos assim, ele passou uma mensagem que foi a seguinte, que eu não tinha, para mim, digamos assim, essa meta clara, olha, se você se esforçar, se você correr atrás, participar de congresso, publicar artigo, fazer um podcast, fazer mestrado, né, que eu fiz um mestrado nesse intercurso, hoje em dia eu também dou aula em duas faculdades, na PUC e na Kennedy, aqui em Belo Horizonte, então eu fui correndo atrás de outras áreas para trabalhar, e me envolver com várias outras coisas, e dentro do trabalho também sempre me apliquei de fazer o melhor possível, sendo que eu não tinha clara, né, definido, falando, se você se esforçar bastante, você vai ter o cargo de gerente. Isso não estava claro para mim, digamos que eu não tinha a cenoura na frente e eu o burrico que corre atrás da cenoura, né? E mesmo assim eu fiz e corri atrás porque eu achava que isso era válido para mim mesmo. Óbvio que eu tinha interesse de mostrar, me destacar, né? Eu tenho essa questão de ser reconhecido, pelo trabalho que faço, então óbvio que eu corri atrás disso, mas eu não tinha, claro, essa oportunidade, tanto que depois eu tive que concorrer com mais 130 pessoas, mas acabou isso, né, gerando para mim esse tipo de resultado. Então, às vezes não vai gerar um resultado desse tipo, poderia ser escolhido uma outra pessoa, e eu teria que lidar com essa frustração. Então acontece a frustração, mas também é importante que a gente esteja, né, com consciência limpa, tranquila, de que você está entregando aquilo que é possível de entregar, transformando o seu dia a dia, né, em algo saudável nesse ponto de vista. Eu acredito que isso dentro do serviço público é um pouco mais fácil do que dentro de uma empresa. Se você é dono da empresa, aí você está trabalhando para si próprio. Se você é assalariado, a sua motivação é gerar lucro para uma outra pessoa, né, para um grande conglomerado. Às vezes isso não motiva muita gente, mas às vezes motiva algumas pessoas. E no meu ponto de vista, eu trabalho para servir o público, né, como um servidor público. Mas ainda que eu tenho que ter a consciência também que o Estado, muitas vezes, ele é capturado por certos interesses, por grupos minoritários, pelas elites econômicas que muitas vezes capturam o Estado, e ele não está ali necessariamente para servir o público. Tem que ter essa consciência. Às vezes acontece, às vezes é assim, mas tentar fazer com que o Estado, de fato, sirva ao público. Então, é sempre pensar estratégias para poder lidar com essa frustração e colocar suas ideias ali, que elas sejam vendidas. Às vezes o embate direto não é a melhor solução, às vezes é. Enfim, tem diferentes formas que a experiência, né, vai te dar. O estudo também dessas técnicas, dessas estratégias de comunicação, como eu já havia dito, também vai te dar. E a Só terceira e antes de última... você falar a terceira, deixa eu abrir uma aspas aqui que eu achei interessante. Você vivencia o que a gente vivencia também com o nosso canal do Com Você Psicologia, né, o canal do YouTube e os podcasts. A gente consegue levar, e é o que eu vejo que você faz, levar as informações da sua profissão para as pessoas que não têm conhecimento. Com isso, a gente vai quebrando preconceitos, que as pessoas não sabem o que é e lidam com aquilo como algo banal. Acha, de repente, a engenharia ambiental algo banal, como percebem a psicologia, às vezes, como um simples bate-papo. Então, quando a gente tem esse canal de comunicação, além da gente quebrar esses preconceitos, esses estigmas, a gente acaba mostrando para a sociedade também o nosso conhecimento e a nossa competência. E é interessante porque eu cheguei até você, nós do Com Você Psicologia, chegamos até você exatamente pela sua caminhada. Então, não sei qual vai ser a terceira dica, mas eu colocaria uma no meio aí, marque presença por onde você anda, porque quem nos colocou em contato foi exatamente o pessoal lá do seu estágio. Há quanto tempo você saiu e eles ainda lembram de você? Olha que legal. Pois é. Exatamente isso, deixar ali, né, uma marca, né, porque eventualmente alguém vai precisar de alguém, olha, eu preciso de alguém que é competente, dedicado e vai te procurar de alguma forma. Então deixar um certo legado, né, entre aspas, né, não é algo tão grande assim como um legado, né, podemos dizer assim, mas realmente, e quebrar preconceitos eu acho que é fundamental nessa linha de divulgar
por exemplo, eu faço muito isso da pesquisa, que é desenvolvida no Brasil, que a gente sempre fala, o Brasil está para trás em tudo, o Brasil não tem nada que funcione. Enfim, eu estou aí para divulgar as pesquisas que a gente faz na área de saneamento, a gente tem uma turma muito boa aqui, que é reconhecida, né, até mundialmente. O servidor público tem que quebrar também paradigmas, preconceitos de senso comum de que não trabalha, de que estabilidade é para o pessoal ficar coçando e jogando paciência. Enfim, né, mudar a cara. E a gente sabe que tem órgãos que acontece nisso, mas eu tenho a tranquilidade de falar que onde eu trabalho não é assim, a lógica é da dedicação, da aplicação. A nossa agência ela é reconhecida, né, como agência de regulação de saneamento, não de saneamento, mas de água e esgoto no Brasil. Né, a gente tem várias metodologias, várias práticas que têm sido replicadas e aprimoradas em outras agências de outros estados. E por fim, a minha terceira e última dica agora, né, é que na verdade, eu vou copiar aqui de uma outra, se não me engano, não sei se foi o Mário Cortella ou o Clóvis de Barros, um dos dois, que são autores, né, conhecidos, aí, filósofos brasileiros, mas que eles colocavam, tenha sempre um plano B, às vezes um plano C, né, que é diversificar a sua atuação, seja no seu trabalho, né, você tem um trabalho que ele não pode ser, você não pode ser seu trabalho, você não é o seu trabalho, né, eu sou mais, por exemplo, que um engenheiro ambiental, né, eu tenho minha vida particular e etc., mas em outras atividades, seja trabalhar com atividade voluntária, seja trabalhar com uma ONG, seja fazer um canal de podcast, igual eu fiz um canal no YouTube para divulgar as suas ideias, seja dando aula, né, divulgar conhecimento, escrever artigos científicos, fazer a sua pesquisa dentro da sua área de trabalho, enfim, diversificar mesmo o seu leque, fazer o curso de outros temas, fazer aula de dança, enfim, né, temos aí N possibilidades que o mundo nos permite. Procurar aquela que te faz feliz, que te faz se sentir realizado, e a partir daí, né, ter essas possibilidades, porque quando você se fecha num trabalho só, às vezes é angustiante, seu pensamento fica limitado, né, as ideias também ficam às vezes limitadas a uma única forma de pensar, muitas vezes. Então, acho que é importante abrir, né, esse horizonte aí. Excelente, Lucas. Muito obrigada. Tenho certeza que agora algumas pessoas, né, que leram lá, que chegaram até essa entrevista pelo título, pela curiosidade, eles vão te procurar aí para tirar mais algumas dúvidas e vão te acompanhar no podcast também. Agradeço muito a sua participação. Bom, então, assim, digo aí que estou disponível, né, o podcast, né, no Instagram, podcast H2O. Quem quiser seguir, mandar perguntas, dúvidas em relação a essa área, né, que está em dúvida, se é isso mesmo, se é legal, se é bacana, onde pode trabalhar, estamos aí para tirar outras dúvidas, sempre disponível. Muito obrigado pela oportunidade, querido. Muito obrigada, Lucas. Um abraço a todos.